sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar sobre turismo. Vamos falar de turismo no Piauí, em Teresina. É verdade, Teresina tem um potencial turístico que você vai se surpreender. E para falar sobre esse turismo no Piauí e na nossa capital, nós trouxemos uma pessoa que entende do ramo, é a Ana Beatriz. Ela é condutora ambiental do Parque Floresta Fóssil, que com certeza você já conheceu ou pelo menos já ouviu falar. Fica bem aqui na Zona Leste e você vai saber tudo sobre esse parque ambiental. Vamos falar também sobre as atrações turísticas da capital. Você já conheceu, lógico, algumas delas e vai se surpreender com outras que está bem pertinho e você passa e às vezes não atenta que ali é um ponto turístico da nossa querida capital Teresina. E aqui comigo já a Ana Beatriz. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo. Ana Beatriz Carvalho. Isso, Ana Beatriz Carvalho. Quantos anos já de guia turística, condutora ambiental? Bom, eu já tenho 6 anos atuando como condutora de turismo local aqui em Teresina e venho desenvolvendo bastante esse trabalho dentro dos parques ambientais. A Ana Beatriz também conduz um projeto turístico chamado Pé na Trilha. Isso. Tem um outro nome, mas eu gostei do Pé na Trilha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas hoje você se dedica com mais atenção para o Parque Floresta Fóssil. Isso, eu escolhi o Parque Floresta Fóssil justamente porque eu via que ele tinha uma carência de atendimento ao público e também eu vi a busca pelos turistas que quando chegava à nossa capital e queria saber, porque lia no artigo falando sobre um Parque Floresta Fóssil na capital do Piauí. E só que quando eles chegavam até esse ponto, não encontrava essas informações. E muito pouco encontrava essas informações nas redes sociais. Por isso surgiu o Pé na Trilha, para justamente atender esse público e a população de Teresina. Qual é a extensão do Parque Floresta Fóssil? Eu queria só explicar para quem está nos assistindo que o parque fica aqui no leito do Rio Puti, nas margens do Rio Puti, e ele consiste de um conjunto de árvores petrificadas em estado de vida. É bom que se diga que árvore petrificada, troncos petrificados existem em vários lugares do país, do Brasil e também do mundo, mas nessas condições, em posição de vida, em posição, digamos assim, com as raízes petrificadas fincadas na terra, só existem 2 incidências no mundo, né? Aqui no Brasil, em Teresina, e em Glasgow, na Escócia. Agora, eu me lembro de um tempo, até porque, como eu já antecipei para você, eu fiz uma reportagem para o Jornal do Brasil na época, e isso já se passaram aí mais de 40 anos, e lá não havia muita proteção, não havia, na verdade, um parque de forma formalizada e legalizada. Hoje já é um parque mesmo, né? Reconhecido e transformado em lei. Mas na época havia muita depredação. E hoje, está preservado? Assim, em alguns pontos a gente ainda tem essa preservação porque a gente consegue ter esse acesso aos fósseis, mas a gente ainda percebe também muita destruição por conta do mau uso desse parque. Houve um tempo em que os banhistas do Rio Puti, porque ali naquela área da Floresta Fóssil, existe também uma corredeira do rio. Quando o rio baixa, aflora umas pedras que inclusive você consegue atravessar o rio por cima dessas pedras. E muitos banhistas iam para ali e quebravam, danificavam de alguma forma esses fósseis. Houve um tempo, e aí que foi o objeto dessa denúncia que eu fiz no Jornal do Brasil lá atrás, é que algumas ruas ali da Zona Leste, mais precisamente ali no entorno onde hoje é o Hotel Shoa, foram calçadas com fósseis. Olha aí, muito importante. Tirados de lá. Houve a denúncia, pararam, mas ainda existem muitas ruas. Não sei se ainda tem rua ali sem asfalto, mas se encontrar alguma, certamente vai encontrar um fóssil servindo de calçamento. Um absurdo, né? É. Então, assim,
como é que o parque hoje está dividido? Quem vai visitar o Parque Floresta Fóssil, o que vai presenciar lá? Bem, quando você contrata um condutor ou um guia de turismo para você poder fazer essas atividades, conhecer o parque, você observa bastante coisas, né? Além desses fósseis, que é toda uma riqueza história geológica que nós temos, né? A nossa característica de Teresina, como eu sempre falo para as pessoas, o que é que Teresina tem de diferente das outras capitais? Nós temos uma floresta petrificada há mais de 280 milhões de anos. No centro da cidade. No centro da cidade, no período Permiano. Então, é muito, muito antigo, que mostra toda essa biodiversidade que existia nessa época, e a gente faz uma comparação do que é hoje, totalmente diferente. Então, a gente tem essas informações, tem a biodiversidade que tenta sobreviver em torno daquela área do ecossistema em si, que é o Rio Puti, a unidade de conservação, a mata ciliar. Então, tem muita coisa para se ver e preservar. E qualquer pessoa chegando lá vai ter alguém para conduzi-lo? Como é que se dá essa visitação? O que o turista, ou mesmo o teresinense que ainda não conhece, como deve proceder? Assim, infelizmente, se você chegar lá, você não vai conseguir ter essas informações. E é por isso que surgiu o projeto Pé na Trilha, para justamente suprir essas necessidades de falta de atendimento ao público, que não existe ainda um corpo administrativo dentro do parque para fazer esse serviço. Então, por isso que eu ofereço essas atividades para a população, para fazer esse acompanhamento dentro do Parque Floresta Fóssil. Então, se você entrar no Instagram, procurar entrar em contato comigo, você vai ter... Pé na Trilha? O Pé na Trilha. O nome do Instagram é Trilhas Floresta Fóssil _ Teresina. Aí o nome... Repete. Trilhas Floresta Fóssil _ Teresina. Então, é o Instagram que eu uso para publicar todas essas atividades, e assim também está divulgando outras atividades que as pessoas possam participar também. Qual é a área hoje desse parque? Essa área diz, né, nos documentos que é de 13 hectares, mas a gente, diante das pesquisas que foram surgindo, a gente percebe que em toda a extensão do Rio Puti, a gente tem esse afloramento, né, desses troncos petrificados. E é tão tal que esse parque ele já foi elevado à categoria 3 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, né, a categoria 3. Por quê? Porque ele está entre o Rio Puti, uma unidade de conservação. Então, em toda a extensão do rio, a gente observa esses troncos fossilizados. O acesso principal é pela Zona Leste ou é aqui pela Marechal? Olha, essas atividades que a gente realiza é pela Avenida Raul Lopes, né, que a gente faz. Sim. E a gente se encontra no Centro de Educação Ambiental, primeiramente para se reunir, e aí depois seguimos em trilha pelo parque. Eu queria fazer aqui prestar uma homenagem e um reconhecimento a um professor da Universidade Federal, hoje está aposentado, hoje mora no Paraíso, mora lá em Barra Grande, no nosso litoral, que é o professor Valdemar Rodrigues. O professor Valdemar Rodrigues foi uma das primeiras pessoas que eu conheci interessados na preservação e na transformação daquela área num parque. O professor Valdemar Rodrigues foi inclusive o nosso entrevistado nessa reportagem para o Jornal do Brasil, também para a TV Rádio Clube, onde eu trabalhei, comecei como jornalista, e uma das minhas primeiras reportagens foi essa sobre a Floresta Fóssil. E ele foi meu entrevistado, e foi ele que me ajudou a construir essa reportagem. Ele fez a denúncia sobre o uso dos fósseis para calçamento ali naquela região da Zona Leste. Então, assim, só fazer esse registro, porque hoje ele está aposentado, nem mora mais em Teresina, mas certamente ele teve uma importância muito grande para a transformação daquela área no parque que é hoje. Bom, eu queria saber de você também o seguinte, deixando um pouco o parque de lado, né? Vamos voltar ainda para ele, mas você como guia turística, o que você destacaria como pontos turísticos em Teresina? Assim, nossa Teresina, o turismo é bastante forte na parte da pesquisa, de saúde, e um turismo de comércio. De negócios. De negócios, exatamente. Mas
ultimamente a gente percebe, desde quando eu comecei lá para o 2018, eu percebi que aumentou esse turismo cultural, esse turismo histórico, esse turismo de aventura nas pontes e o ecoturismo, que são atividades no qual a gente faz tanto pelas trilhas como também os passeios de caiaque pelo Rio Puti. Então eu vejo que vem crescendo bastante a procura, tanto pela população de Teresina, como também pessoas que vêm de fora conhecer, elas encontram também esse tipo de atividades. E um dos pontos mais importantes é o Encontro dos Rios, que é bastante visitado aqui em Teresina, onde as pessoas têm esse acesso ao conhecimento histórico da nossa cidade, né, onde se iniciou. Tem o Encontro dos Rios, tem os mercados velhos, que a gente vê que é algo que as pessoas procuram muito, porque querem saber a história de Teresina, né, principalmente as pessoas que vêm de fora. Tem o Museu do Piauí, tem vários tipos de museus aqui que a gente pode visitar e estar conhecendo um pouco da nossa história. E os parques ambientais de Teresina, que é pouco usado, mas também por falta da segurança, que as pessoas não se sentem seguras para fazer essas visitações. Tem o parque zoobotânico, que é muito bonito, né? Exatamente. O parque da cidade. Olha, eu confesso que eu estou até me devendo essa visita ao parque da cidade. Quando eu digo visita, é passar uma manhã ou um final de tarde. Eu tinha esse hábito de, nos finais de semana, visitar os nossos parques, né? Uhum. Parque da cidade, parque zoobotânico, algumas praças aqui que eu fiquei muito feliz quando tiraram as grades ali da Praça da Costa e Silva, que hoje está uma praça visitável, né? E não deixou de ser, de ser segura porque tirou a grade. Eu acho que quando tinha grade, ela assustava um pouco, mas sem a grade ela passou a ser visitada. E quando tem visitante que tem movimentação, você se sente mais seguro também. Nós temos o parque aqui da cidadania, que Isso é bastante aquele visitado. parque é um espetáculo, viu? É um parque que promove lazer para a população de Teresina à noite, né, onde se encontra todo mundo, faz piquenique, faz comemorações, então é importante. Tem também um local que tem, vamos se dizer, é tipo um museu de arte santeira, que Sim, mostra, né, o toda Museu de essa Arte arte, Santeira lá dentro. que é muito importante, que as pessoas, às vezes as pessoas vão para o parque, mas às vezes não passa lá. Então já deixo essa dica para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa arte, conhecer a sua história, porque isso faz parte da nossa história, né? E a gente precisa contar coisas boas. Bom, eu quero que a gente continue em Teresina. A gente vai falar ainda sobre turismo estadual, mas eu queria que você falasse mais sobre o turismo de Teresina. Eu vejo muitas pessoas ali fazendo, inclusive, trilha de bicicleta nas margens do Rio Poti, né? Na Raul Lopes. Na sim, Raul Lopes. Isso. Também é um espaço, né? É um espaço bacana, né? A gente vê que as pessoas estão procurando muito por essas atividades físicas e, assim, fazer essa atividade com a natureza também se torna algo positivo tanto para a pessoa, né? E também aproveitando esses lugares que são bacanas, né? Para a gente poder estar usufruindo. E quanto mais a gente está usando para esses espaços com esses benefícios, a gente também ajuda a diminuir os impactos que às vezes é causado por outras pessoas que não faz bem, né, para esse tipo de espaço. Então, eu vejo como algo positivo esse crescimento e, assim, eu quero muito ver que isso cresça bastante também nos parques de Teresina, que as pessoas possam usar mais esse espaço para essas atividades, tanto corrida, como também fazer bike, que é uma coisa muito bacana, até para a pessoa em si, né? Beatriz, você falou aí de caiaque no Rio Poti. Sim. Ainda está bem procurado? Sim. Ainda se pratica o caiaque? Sim, o objetivo do passeio de caiaque é justamente aproximar a população, né, de Teresina, que as pessoas têm um certo medo de se aproximar do rio e tem um certo nojo do Rio Poti, porque tem aquela visão que é o esgoto de Teresina. Que o rio virou esgoto, né? Isso. Então a gente tenta tirar essa imagem que as pessoas têm, principalmente a população de Teresina. Mas é uma atividade totalmente ecológica. Se você não souber nadar, se você não souber remar, você aprende na hora, porque é uma técnica muito fácil. Você pega e usa muito colete, rápido. né? E todos usam colete salva-vida. Tem o guia especialista que vai acompanhando, passando
todas as informações a respeito do lugar e também deixa um momento para a pessoa curtir só ela e a natureza. Olha, faz um tempinho que eu não faço caiaque, que eu não faço passeio de caiaque, mas você acredita que eu já fiz um passeio, já faz bastante tempo. Descemos de Nazária para o Encontro dos Rios, você Olha acredita? aí, muito bom. De Nazária para o Encontro dos Rios pelo Rio Parnaíba. Me lembro que quem estava com a gente nessa aventura, uma pessoa bastante conhecida aqui em Teresina, foi o ex-vereador Edson Mello. Tinham outras pessoas, mas não tão conhecidas como ele, né? E foi uma coisa magnífica, porque naquela época a gente constatou uma coisa que eu sabia, mas não tinha visto. Imagine que um caiaque, quando você está na água, ele submerge mais ou menos isso aqui, né? Um palmo dentro da água. Quando você... Sim. E a gente encalhou em vários pontos descendo esse rio Parnaíba. Mas encalharam como? Encalhou, simplesmente o rio estava assoreado. Aquela sim. água estava ali, mas era uma lâmina de pouco mais ou pouco menos de um palmo. Então, quando a gente chegava, o caiaque, tínhamos que descer e puxar o caiaque, né? Mas, assim, e nem era época de seca, né? Era um período, eu salvo engano, era junho ou julho, né? Porque agora, em setembro, é que começa o BR-Obró e o rio perde um pouco de água. Mas, enfim, fico muito feliz que as pessoas estejam praticando caiaque ali no rio Poti. Isso é muito bom. É importante a gente fazer essas atividades, trazendo essa valorização dos rios. Tem também a atividade no Rio Parnaíba, que outras equipes fazem essas atividades, que também é muito bacana, porque aí as pessoas têm essa proximidade do rio, perde o medo do rio e começa a ter aquele olhar educativo. A gente precisa fazer alguma coisa para cuidar do nosso rio. Você falou uma coisa muito bacana. Quando eu fiz caiaque ali no Rio Parnaíba, uma das coisas que me chamou muito a atenção foram os esgotos, né? Quem passa na Avenida Maranhão não tem a menor ideia da poluição que muitas vezes chega no Rio Parnaíba. E aí, a partir desse passeio, a gente começou a fazer uma série de reportagens mostrando os esgotos, a necessidade de se ter uma atenção melhor ao rio, tratamento desse esgoto que é jogado no rio. Isso. Mas também a gente viu muita coisa bonita. Por exemplo, a gente viu capivara, a gente viu muita garça naquelas coroas do rio, mais para cima. Aqui no centro da cidade, nem tanto. Mas quem desce de Nazária para cá, vê muito, né? Sobretudo a capivara, que é muito comum também no Rio Poti. A gente vê bastante capivara. Inclusive, assim, quando eu comecei com as atividades, participando, eu achava que a capivara comia peixe. E aí, nas atividades, observando, eu vi elas comendo folha de soja. Que interessante. Né? Elas comem folha. Então, isso é um aprendizado que você tem quando você faz uma atividade. Você começa a entender como é que funciona toda aquela biodiversidade. E é importante. Agora, vamos voltar um pouco para o Parque Floresta Fóssil, que é o objeto, que é o foco da nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Qual é o perfil do turista que procura a Floresta Fóssil? É adulto, é criança, é idoso, é mais gente de fora, é mais gente daqui? Olha, quando eu comecei com essas atividades, como eu falei para você, surgiu da necessidade das pessoas em busca de informações. Então, se iniciou através de turistas que faziam pesquisa. E aí vinha um turista de São Paulo porque queria fazer uma pesquisa dentro do Parque Floresta Fóssil. Mas não tinha um condutor para mostrar as trilhas. Quer dizer que o Parque Floresta Fóssil chama a atenção de estudiosos e pesquisadores lá na região sudeste, no Sul Maravilha. Exatamente, porque eles leram um artigo e viram essa informação, aí então vieram até a cidade de Teresina só para conhecer o Parque Floresta Fóssil. Aí quando chega, se depara com isso. Então eu percebendo essa movimentação, eu comecei a atender essas pessoas. E aí eu comecei a montar, juntamente com as outras pessoas, esse projeto para que a gente pudesse não atender só esses turistas que tinham essa necessidade. Eu percebi, mas nós precisamos conhecer essa história. Nós precisamos
quando a pessoa chegar aqui em Teresina, pergunta onde é que fica o Parque Floresta Foz. E às vezes as pessoas não sabem onde é que fica. Por quê? Porque não tem essa informação. E aí, então, por conta disso, a gente também abriu espaço para os estudantes de Teresina, a gente atende os estudantes, as universidades, professores. E depois, agora, em 2025, eu comecei com esse pé na trilha para fazer os grupos abertos. O que seriam esses grupos abertos? Onde as pessoas vão se inscrevendo no Instagram e aí a gente Aí vai marca um dia, o um dia horário. é no sábado e domingo. Por que eu coloquei sábado e domingo? Porque durante a semana as pessoas estão trabalhando. Teresina está trabalhando. E aí eles só têm tempo no final de semana. Então eu comecei a abrir para essas pessoas que trabalham durante a semana e fazer essa atividade no domingo e assim tá conhecendo o parque, né? É o que a gente vem fazendo agora, né? Abrindo esse espaço para o teresinense conhecer e assim compartilhar esse conhecimento que é importante. Já veio assim grupos do Piauí, de outros municípios, do interior do estado, do norte, do sul, colégios já vieram? Sim, muitos já vieram. A gente já atendeu, inclusive no banner que eu até mandei para vocês, tem uma estatística que mostra que vai aumentando essa busca, que é tipo um gráfico, né, da quantidade de pessoas que foram crescendo. Inclusive, falta ainda eu colocar esses dados de 2024. Aliás, de 2023, 24 e 25, que eu faço de 3 em 3 anos, nesse levantamento da quantidade de pessoas que procura para visitar o Parque Floresta Foz. Então, a gente tem muitas visitas de escolas do sul do Piauí, do norte do Piauí e principalmente de Teresina. Então, é muito bom isso. Olha, hoje a gente vive num mundo que às vezes nos assusta, né? A gente tem muito medo da questão da violência, a insegurança está em todo canto. Existe segurança? É seguro visitar o parque? Olha, é lamentável falar isso, mas não tem segurança. O parque, a gente não se sente seguro se você for fazer uma atividade sozinha, se você quer passar mais tempo observando, não tem como. Então, por isso, dentro dessas atividades, eu ofereço essa segurança para a população que queira fazer essas atividades com a gente. Que era algo que já era para existir, né, essa segurança, mas não A tem. guarda municipal não dá essa... Assim, Não atende o parque também? teve assim no início do projeto eles me apoiavam, né? Eles me acompanhavam e tudo mais, fazia essa segurança. Mas aí aconteceu que não deu mais para eles acompanharem porque tiveram muitas demandas. Mas só que assim eles aparecem no parque, né? Mas não ficam lá. E assim, eles vão para observar se tem algum movimento e aí logo sai. É preciso ter uma pessoa lá no local. Além de você, que é uma pessoa que leva o turista, que é uma condutora ambiental, talvez fosse necessário também o município. Esse parque é do município? É municipal ou estadual? É municipal. Então, o município poderia ter uma espécie de guarda florestal, né? De guarda da nossa floresta fóssil. Afinal de contas, a gente não está falando de uma floresta qualquer. A gente está falando de uma floresta única no Brasil. Eu desconheço no território nacional uma outra incidência de uma floresta com fósseis e, sobretudo, nas especificidades, nas condições da floresta fóssil de Teresina. Porque eu nunca esqueci essa informação do professor Valdemar Rodrigues. Douglas, só existem 2 florestas fósseis no mundo com árvores petrificadas em posição de vida. É aqui em Teresina e em Glasgow, na Escócia, lá no continente europeu. Então, a nossa floresta fóssil ela precisa ser respeitada, valorizada, mas, acima de tudo, preservada. E essa preservação ela acontece exatamente com um aparato de segurança também. Né? Segurança para as próprias árvores, como a gente falou, num passado recente foram tirados dali, foi utilizada como pedreira, tiraram dali restos de árvores fósseis para calçar ruas em Teresina, mas sobretudo dos visitantes que hoje se dispõem a conhecer a nossa floresta. Então, fica aí um alerta para o município, fica um alerta para o prefeito Silvio Mendes, para o secretário municipal de turismo, né? Do meio ambiente, todos eles juntos. E aqui não é uma crítica pela crítica, né? Aqui é um alerta
e diga assim, uma crítica construtiva. Nós precisamos preservar essa floresta, nós precisamos divulgar essa floresta, que como você mesmo falou, tem gente que ainda não sabe que essa floresta existe, ou sabe que existe em Teresina, mas não sabe onde fica, né? Então é preciso que a gente divulgue essa floresta e que a gente valorize um patrimônio que a natureza nos deu, né? É importante a gente ter essa consciência e é importante, né, porque eu sempre falo para as pessoas, enquanto também cada um tem um direito, né, de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso está na Constituição, mas também é dever de cada um cuidar desse parque e assim, é por isso que eu faço essas atividades para conscientizar a população para mostrar os benefícios desse ambiente que é importante para nós, mas que a gente também tem que cuidar, né? Evitando jogar resíduos na trilha. Isso, nas visitas. Além das informações históricas que a gente repassa para as pessoas, para elas conhecerem, entender e compreender numa linguagem fácil, a gente repassa também essa parte da educação ambiental. Por isso que eu trabalho muito com essas duas ferramentas, educação patrimonial e educação ambiental. Inclusive, a gente começa essas atividades no Centro de Educação Ambiental, que é o apoio que a gente tem da SEMAR, para a gente estar recebendo essas pessoas de uma forma segura e depois seguir em trilha pelo Parque Floresta Fossa. Então, a gente tem esse apoio da SEMAR para a gente poder estar desenvolvendo esse projeto que também é importante. Também nós temos o apoio da semana nesse ponto dela abrir esse espaço para a gente realizar, né, essas atividades. Inclusive, teve um tempo que a SEMAR realmente ela apoiava com a questão da segurança, mas aí depois, foi a SEMAR que acompanhou a gente com a questão da segurança, mas teve uma época que não deu mais para ela fazer isso, e aí eu fiquei sem esse ponto de apoio. E eu contava com os amigos para poder me dar esse apoio de segurança e assim oferecer para as pessoas que vinham fazer. Exatamente. Né? Agora, como esse Parque Floresta Fossa pode ser melhor integrado na nossa rota turística? Olha, tem que fazer um planejamento, a gente tem que fazer um inventário. Dentro desse inventário, a gente tem que colocar o Parque Floresta Fossa e trabalhar o turismo na pegada de ecoturismo. E dentro do ecoturismo, a gente desenvolver essas atividades como a rota de paleoecoturismo. Paleoecoturismo. Porque a paleontologia é o forte do parque, porque é a ciência que estuda, né, toda essa história geológica. Sim. Então, seria interessante a gente fazer um inventário e colocar o Parque Floresta Fossa como ponto principal e depois destinar para os outros parques que existem, tanto no norte do Piauí, que é 7 cidades, e no sul, que é a Serra da Capivari, e assim fazer essa conexão. Fazer uma integração, a palavra é essa, conexão, né? Então, conexão assim, fica bacana. Fica bacana se a gente montar esse roteiro nesse ponto, que aí, geralmente, as pessoas usam o aeroporto de Teresina para se deslocar para esses outros ambientes, tendo esse ponto principal, nessas informações no aeroporto para as pessoas saberem que existe esse parque, e aí faz essa conexão com os outros parques que completa a história, que é a história do Piauí em si. E isso passa por uma estruturação do próprio parque, criar uma infraestrutura, sei lá, de administração, o que falta. De banheiros, de uma lanchonete. Assim, no centro, no Parque Floresta Fossa já tem essa estrutura física, né, com banheiros. A gente recebeu essa estrutura esse ano. Inclusive, tem um museu de paleontologia também que já foi entregue pelos engenheiros, que também tem tudo isso. O que falta é só o corpo administrativo para estar assumindo e, assim, atendendo essas pessoas. E a presença lá desse corpo administrativo certamente vai levar à questão da segurança, porque certamente vai ter vigia, vai ter o segurança de uma empresa especializada nessa área, que é o que nós precisamos hoje lá dentro do parque. Você já conheceu ali quando as águas baixam, que fica essa corredeira? Sim. Ali a gente, inclusive, tem um projeto, que é o projeto de ecoturismo, que é Teresina Border, que é um conhecimento que você tem através do caiaque, né? Através dos passeios de caiaque. E aí a gente denominou, dentro desse projeto,
esse local que você chama de corredeiras, muitos falam Cachoeira das Ilhotas, Sim, né? é verdade. E a gente denominou como Ilha dos Fósseis Ah, tá. dentro do projeto. Por quê? Para ficar uma coisa bem mais bonito de se falar, porque realmente são várias ilhas de fósseis que a gente pode estar, através do caiaque, fazer essa conexão e assim estar mostrando para as pessoas, né? Esses fósseis que estão lá, no leito do rio, né? Porque foi o Rio Puti que fez toda essa escavação, que mostrou essa floresta que estava submersa há 280 milhões de anos. É verdade. Agora, para a gente concluir, eu queria que você falasse assim dos grandes desafios nesse momento do nosso Parque Floresta Fóssil. Um dos desafios mais que eu vejo que é muito impactante é a questão do mau uso, onde as pessoas têm esse acesso livre ao parque e a gente vê que eles deixam muito resíduos. E além dos resíduos tem as fogueiras, né, no parque, que eles fazem essas fogueiras juntamente com os pedaços de fósseis. Aí o que está faltando? Está faltando a gente trabalhar com esse público que tem esse acesso livre dentro do parque, a educação ambiental e patrimonial, e incluir eles dentro desse programa, desse corpo administrativo da Floresta Fóssil, mostrando que eles podem usar, mas que eles também têm que Precisam proteger. preservar. Mas tem que dar um incentivo para eles também, né? Eles estarem fazendo isso, né? Porque é uma troca. Eles vivem, vamos dizer, vivem do ambiente que está ali, mas só que eles não têm essa noção da importância daquele lugar. Isso não é difícil e nem é tão oneroso assim. Não é uma campanha de conscientização através dos veículos de comunicação, através da mídia e colocando essa estrutura, essa estrutura administrativa lá dentro. Tudo isso não representa um ônus muito grande para a municipalidade, para a prefeitura de Teresina. Na verdade, até já deve existir essa estrutura administrativa, só não está lá. Só não está lá. Deixa eu te pedir aqui um minutinho para falar aqui com os nossos internautas, falar sobre os nossos parceiros, os nossos apoiadores. Nós temos um conjunto de empresas e instituições que acreditam aqui no trabalho desenvolvido pelo MOVE e pelo Businesscast. Um alô e um abraço, um bom dia muito especial para o pessoal lá da Estrada Mob. Vamos mandar também um alô para o pessoal do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, também o SESC, o Serviço Social do Comércio, a ProSoja, lá na região dos Cerrados, que produz e exporta grãos para o mundo todo, ajudando a alimentar uma boa parte da população pelo mundo afora e também aqui no Brasil. Nós temos o Léo Madeiras, né? Ou a Léo Madeiras, que é uma instituição, uma empresa que é do nosso amigo Marcos, tem a Elo Engenharia também, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, a Automaster, Pneubec, tem a Hotsat, do amigo Júnior, a Socimol, que dispensa comentários e apresentações, que é do Grupo Claudino, tem a Pax União, que são 52 anos de prestação de serviço nas horas mais difíceis de qualquer família, né? Nós temos também o SESI, o SENAI e a CIEP, ou o CIEP, o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Um abraço e muito obrigado pelo apoio. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu queria saber de você, Ana Beatriz, o que faltou ser dito. Olha para ali, ó, e fala com o Piauí. Bom, assim, eu acredito que a gente falou basicamente quase tudo, né? Eu agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês esse projeto, porque realmente a divulgação ainda é pouca. A gente só divulga somente pelo Instagram e de boca em boca, né? As pessoas vão sabendo e aí vão se comunicando e vão levando essa mensagem, que é algo importante que a gente quer também chegar a todos os teresinenses, para que eles possam fazer esse passeio, essas atividades pelo Parque Floresta Fóssil, tanto pelo Rio Puti, como também pelo Parque Floresta Fóssil. Vamos conhecer a nossa história, vamos valorizar, e assim, para quando alguém chegar de fora, você saber contar um pouco da sua história, porque isso faz parte da nossa história. Então, nosso objetivo com esses projetos é, sim, desenvolver um turismo sustentável dentro do Parque Floresta Fóssil, incentivar
incentivar as pessoas a usarem os parques ambientais de uma forma educativa. Perfeito. Olha, e você que acabou de acompanhar aqui o nosso Business Cast, a nossa conversa aqui com a Ana Beatriz, e você recebeu esse link de alguém, de algum amigo, e ainda não é inscrito no nosso canal, faz a inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar o link. É assim que a gente conquista a audiência, é com o teu apoio. Então agora você pega, manda para o grupo da família, manda para o grupo do condomínio, manda para o grupo da associação de moradores aí do seu bairro, manda para o grupo do trabalho, manda para o mundo, tá bom? E na próxima semana a gente está de volta, trazendo mais aqui um assunto bacana para a gente falar sobre a nossa cidade e o nosso estado. Eu só quero que você entenda uma coisa. Esse parque florestal, ele é único no Brasil. Ele não é meu e nem seu, ele é nosso. Isso. E você precisa não só conhecer, como você precisa divulgar e preservar, tá bom? Isso. Um forte abraço, até a próxima semana.